Don't let me go. Don't cry tonight. Don't let me go. Don't cry tonight. Memories of dreams. As you're hanging upon me, do you love melody? Give a golden toys to an upset time away. As a human being at last, we have the melody. We do. Don't let me go. Don't cry tonight. Don't let me go. Olá, internet! Que saudade de vocês! Nos últimos episódios da Expedição Europa, percorremos o sul da Espanha, conhecendo Gibraltar, Ronda, Setenil e Nerja. Agora a viagem entra em uma nova etapa. A partir de hoje, deixaremos para trás o litoral do mar Mediterrâneo e iniciaremos um longo trajeto em direção ao norte da Espanha. O destino final será Bilbao, no País Basco, uma região completamente diferente de tudo que vimos até agora. Ao longo dos próximos dias, vamos perceber mudanças na paisagem, no clima, na arquitetura e até na cultura local, mostrando como a Espanha é um país de contrastes. Meus amigos, cruzaremos a Espanha entre sul ao norte, entre Nerja e Bilbao. Existe um percurso de aproximadamente 900 quilômetros. Embora fosse possível fazer este trajeto em um único dia, a ideia desta expedição nunca foi transformar a viagem em uma corrida contra o relógio. O objetivo é aproveitar o caminho, conhecer novos lugares e chegar ao destino com tranquilidade. Por isso, o planejamento prevê uma parada para pernoite em Madrid. Desta vez será apenas uma noite de descanso, suficiente para recuperar as energias antes de seguir a viagem no dia seguinte, rumo ao norte da Espanha. Mas antes de chegar à capital espanhola, ainda faremos uma breve passagem por Sevilha. Mesmo sendo uma visita mais aprofundada, será uma oportunidade para mostrar um pouco da cidade e registrar alguns dos seus principais cenários, dando continuidade a mais uma etapa. trajeto reserva uma breve passagem por Úbeda, uma cidade histórica localizada na província de Jaén, na Andaluzia. Desta vez não houve parada para explorar suas ruas, apenas seguimos de moto, observando a cidade enquanto avançávamos pela estrada. Mesmo assim, é impossível não notar sua importância
perícia histórica. O Beda é considerado um dos maiores conjuntos renascentistas da Espanha e, ao lado da vizinha Baeza, foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 2003. A cidade preserva palácios, igrejas e edifícios construídos principalmente nos séculos 16 e 17, formando um dos centros históricos mais bem conservados do país. Fica aquela sensação que o Beda merece uma visita com mais tempo, mas esta também é a essência de uma grande expedição. Nem sempre é possível conhecer todos os lugares pelo caminho. Às vezes, uma simples passagem já basta para despertar a vontade de voltar no futuro e explorar cada detalhe com calma que a cidade merece. Ainda temos muitos quilômetros pela frente até Madrid, onde faremos uma parada para descansar antes de iniciar a última etapa da viagem em direção a Bilbao. Dia na estrada, finalmente chegamos a Madrid. Esta será apenas uma parada, já que o objetivo é descansar antes de continuar a viagem rumo ao norte da Espanha. Hoje não haverá tempo para explorar a cidade. A prioridade é fazer o check-in, arrumar a bagagem, descansar e recuperar as energias depois de mais um dia percorrendo centenas de quilômetros sobre duas rodas. Viajar de moto também exige saber respeitar os próprios limites. Em uma expedição como esta, tão importante quanto conhecer novos destinos é chegar com segurança ao final de cada etapa. Amanhã, bem cedo, voltaremos para a estrada. Ainda teremos um longo percurso até Bilbao, onde começa uma nova fase da viagem e conheceremos uma região completamente diferente daquela que percorremos até agora.
ruas de Madrid é pequeno e as primeiras luzes do sol começam a iluminar o horizonte. O céu está completamente azul e o tempo ideal para mais um dia de viagem de motocicleta. Deixamos a capital espanhola para trás e iniciamos a última etapa. As condições neste início da manhã não poderiam ser melhores. A temperatura está agradável, a visibilidade é excelente e a estrada convida a seguir viagem. Mas essa paisagem deve mudar ao longo do dia. De acordo com a previsão do tempo, quanto mais nos aproximamos do norte da Espanha, maior será a presença de nuvens. A expectativa é chegar em Bilbao com o céu encoberto, um cenário bastante diferente daquele que acompanhou parte da nossa viagem pelo sul do país. Essa mudança não acontece por acaso. À medida que avançamos em direção ao País Basco, também muda o relevo, a influência do oceano e as condições climáticas. É mais um sinal de que estamos entrando em uma região completamente diferente da qual conhecemos até aqui. Depois de 2 dias de viagem e cerca de 900 quilômetros percorridos de terra, finalmente chegamos a Bilbao. Logo nos primeiros quilômetros já é possível perceber que a cidade é atravessada pelo rio Nervión, que acompanha boa parte da área urbana e teve um papel fundamental no desenvolvimento da cidade ao longo dos séculos. Hoje suas margens reúnem áreas de lazer, espaços culturais e alguns dos edifícios mais emblemáticos da região. Outro ponto que chama muito a atenção é a forma como Bilbao conseguiu integrar diferentes épocas da sua história. De um lado estão as construções históricas, as ruas tradicionais e o centro antigo, que preservam a identidade da cidade. Do outro, surgem edifícios de arquitetura contemporânea, resultados do grande processo de revitalização urbana iniciado na década de 1990. Esta convivência entre patrimônio histórico e arquitetura moderna acontece de forma muito harmoniosa. Em poucos minutos é possível passar por prédios centenários e logo em seguida por obras que se tornaram referências da arquitetura mundial. As primeiras impressões são excelentes. Bilbao transmite a sensação de ser uma cidade muito bem cuidada e agradável de percorrer, tanto de moto quanto a pé. Agora é hora de seguir até a hospedagem, deixar a bagagem e depois começar a explorar tudo que a cidade tem a oferecer. Fazer o check-in e deixar a bagagem no hotel que fica em uma localização privilegiada às margens do rio Nervión, é hora de sair para conhecer a cidade com mais calma. Os primeiros passos já revelam uma cidade muito agradável para caminhar. As margens do rio foram completamente revitalizadas e hoje oferecem amplos calçadões, áreas verdes, ciclovias e espaços de convivência que são bastante utilizados por moradores e turistas. A Ponte Zubizarreta, que significa Ponte Branca no idioma basco, foi projetada pelo famoso arquiteto Santiago Calatrava. Ela foi inaugurada em 1997 e conta com uma estrutura curva de metal e piso de vidro.
além de facilitar a circulação entre as duas margens. Estas passarelas se integram à paisagem urbana e oferecem uma bela vista tanto do Nervion quanto dos edifícios que acompanham seu percurso. Caminhando por elas, é possível observar como o rio continua sendo um elemento central da cidade. Enquanto sigo explorando a região, chego à conclusão que Bilbo transmite uma sensação de qualidade de vida. O trânsito é tranquilo, os espaços públicos são muito bem cuidados e existe uma convivência harmoniosa entre moradores, ciclistas e visitantes. Também chama a atenção a arquitetura ao redor. Em um mesmo cenário convivem edifícios históricos preservados e construções contemporâneas de linhas arrojadas, resultado da transformação urbana que a cidade viveu nas últimas décadas. Essa combinação da personalidade à cidade faz com que cada caminhada revele um novo contraste entre a tradição e a modernidade. Seguindo pela margem do rio Nervion, chegamos ao principal cartão postal de Bilbo, o Museu Guggenheim. Inaugurado em 1997, o museu foi projetado pelo arquiteto canadense Frank Gehry e é considerado uma das obras mais importantes da arquitetura contemporânea. Sua estrutura chama a atenção pelas formas curvas e irregulares, revestidas por cerca de 33 mil placas de titânio que mudam de aparência conforme a incidência da luz ao longo do dia. Mas o Guggenheim representa muito mais do que um museu de arte. Sua construção marcou o início da transformação de Bilbo. Até poucas décadas atrás, a cidade tinha uma forte vocação industrial e portuária. Com a inauguração do museu e uma série de investimentos em infraestrutura, a revitalização urbana, Bilbo passou a atrair visitantes do mundo inteiro. Este processo ficou conhecido internacionalmente como o Efeito Bilbo, um exemplo de como um grande projeto arquitetônico pode impulsionar o desenvolvimento de uma grande cidade. Mesmo para quem não pretende visitar as exposições, caminhar ao redor do edifício já é uma experiência única. A cada ângulo, o museu revela uma visão diferente e suas formas parecem mudar conforme nos aproximamos ou nos afastamos da construção. Na área externa também estão duas obras que se tornaram tão famosas quanto o próprio museu. A primeira é o Pup, um cachorro com mais de 12 metros de altura, totalmente revestido por flores naturais, que muda de aparência conforme as estações do ano. A segunda é a gigantesca escultura Mama, uma aranha de bronze com cerca de 9 metros de altura, criada pelo artista Louis Bourgeat. É fácil entender porque Guggenheim se tornou um grande símbolo de Bilbo. Mais do que um museu, ele representa a transformação da cidade e marca o início de uma nova fase da sua história. O curva na serra, Fábio César vai onde o vento encerra. No asfalto e no sertão, vai seguindo o coração, com a alma na garupa. Enquanto caminhávamos por Bilbo, uma descoberta acabou chamando nossa atenção. Integrado a uma área aberta de um dos edifícios da cidade, encontramos um elevador público que liga a parte baixa a um bairro localizado em uma região mais elevada. À primeira vista, parece apenas um elevador comum, mas na prática ela faz parte da própria infraestrutura urbana, facilitando a circulação de moradores e visitantes de uma cidade marcada por desníveis em algumas regiões. É uma solução simples, eficiente e que mostra como o planejamento urbano pode tornar a vida das pessoas mais prática. São justamente
justamente essas pequenas descobertas que acabam tornando uma viagem ainda mais interessante. Nem sempre são os grandes monumentos ou os pontos turísticos mais famosos que ficam na memória. Muitas vezes são esses pequenos detalhes do cotidiano que revelam um pouco da forma como cada cidade funciona e da maneira como as pessoas vivem. E talvez essa seja uma das maiores riquezas de viajar de modo. Além de conhecer novos destinos, existe a oportunidade de observar aquilo que normalmente passa despercebido. A estrada nos leva aos lugares, mas não são essas experiências ao longo do caminho que acabam dando significado a cada quilômetro percorrido. E assim chegamos ao fim de mais um capítulo da Expedição Europa. Bilbo mostrou uma Espanha bem diferente daquela que conhecemos nos primeiros episódios da viagem. A mudança da paisagem, de clima, da arquitetura da cidade reforça como o mesmo país pode reunir regiões tão distintas. Quero agradecer a vocês, meus amigos, que acompanharam este episódio até o final. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais desta cidade e de fazer parte de mais uma etapa desta aventura sobre duas rodas. Se você gostou deste vídeo, aproveite para deixar o seu like, compartilhar com outros apaixonados por mototurismo e se inscrever no canal, caso ainda não faça parte da nossa comunidade. No próximo episódio, a Expedição Europa continua por mais um destino muito especial da Península Ibérica, com mais novas estradas, novas paisagens e muitas histórias para compartilhar. O meu muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo. Beijo a todos!